Hoje nós vamos dar continuidade. Estamos fazendo uma série sobre as orações na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma oração de restauração. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo 51. E nós vamos ler todo esse salmo agora. Um salmo de Davi. Salmo 51. E diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que... Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Se você olhar na sua Bíblia, entre o título do Salmo, Salmo 51, e o primeiro versículo, você vai encontrar um cabeçalho. E esse cabeçalho, ele nos dá o contexto no qual esse salmo foi escrito. Ele diz aqui que o Salmo 51 foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu o adultério com Batseba. Nós conhecemos a história. Davi, ele adultera com Batseba enquanto Urias, a guerra, Urias era um soldado. Batseba então engravida e Davi chama Urias de volta para casa com a expectativa de que Urias dormisse com a sua esposa e todo mundo pensasse que aquele filho que iria nascer fosse de Urias. Então o problema seria facilmente resolvido se Urias voltasse para casa, ficasse com a sua mulher, mas Urias, ele se recusa a entrar em casa. E ele se recusa a fazer isso porque os seus companheiros, os soldados que estão em guerra, estão lá batalhando, e ele não acha justo ele estar em casa com a sua mulher, enquanto os seus amigos, os seus companheiros estão
lutando numa batalha. E depois de vários dias de Davi insistir com Urias para que ele ficasse com a sua esposa, vendo que Urias não iria obedecê-lo, Davi ordena que Urias seja colocado na frente da batalha, no lugar mais perigoso, para que ele fosse morto. E é isso que acontece. Urias morre na batalha. E aí Davi toma Batseba como sua esposa, mais uma de suas esposas, e com isso ele pensa que ele pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. E é nessa situação que Natã o confronta. Vale a pena nós lermos o texto, 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Deixa marcado a sua Bíblia no Salmo 1. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 10. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então, o Salmo 51, ele foi escrito sob o impacto dessa confrontação. E eu quero ver com vocês hoje a condenação de Davi, a restauração de Davi, conforme o Salmo 51, e como esse texto se aplica à nossa vida. Então vamos falar primeiro sobre a condenação de Davi. Voltando ao Salmo 51, vamos ler os versículos 3 e 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi fala aqui das suas transgressões. Ele fala no versículo 13, ele fala também no versículo 1. E a palavra transgressão significa a quebra de uma lei. Transgredir é você quebrar uma norma, quebrar uma lei. E Davi quebrou a lei de Deus. Davi quebrou pelo menos 3 dos 10 mandamentos: não cobiçar, não adulterar e não matar. A primeira lição que nós aprendemos da experiência de Davi é a seguinte: nunca subestime a sua capacidade de causar dano à sua vida e de causar dano à vida de outros.
nós não devemos nunca subestimar o nosso potencial, a nossa capacidade de fazer o mal. Davi é chamado no Novo Testamento do homem segundo o coração de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus foi capaz de cometer assassinato e cometer adultério, imagine eu e você. Quando nós damos vazão aos desejos do nosso coração, nós somos capazes de fazer coisas impensáveis. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O Salmo 51, então, ele não é apenas um salmo de Davi, o salmo de alguém que cometeu coisas graves, mas ele é um salmo que serve para todos nós. Porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo da condenação de Deus. E Jesus nos mostra no Sermão do Monte a profundidade do nosso pecado e da nossa culpa. Lá no Sermão do Monte, Jesus ele vai no fundo da questão. E ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, como eu disse, Jesus ele vai fundo na questão. E ele nos ensina aqui que odiar alguém equivale a matar essa pessoa no nosso coração. Cobiçar uma mulher equivale a cometer adultério no nosso coração. É claro que existe uma diferença entre alguém odiar uma pessoa e literalmente matar uma pessoa. É claro que existe uma diferença entre alguém ter pensamentos imorais e literalmente cometer adultério. O que Jesus ensina aqui é que tanto o assassinato quanto o adultério, eles começam no coração. E que só isso já é suficiente para nos condenar diante de Deus. E o nosso coração, ele é tão enganoso que nós podemos pecar até mesmo obedecendo a Deus. E aí você vai me perguntar, mas como é que alguém consegue pecar obedecendo a Deus? Nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a oração feita com o objetivo de ser admirado pelas pessoas é hipocrisia. E a hipocrisia é um dos pecados mais condenados por Jesus. Ele diz lá em Mateus 6:5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, se a minha obediência a Deus visa a minha própria glória, a minha obediência se transformou em desobediência. Então, o Salmo 51 e o Sermão do Monte nos ensinam que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos condenados diante de Deus. Como Paulo afirma lá na carta aos Romanos, não há um justo, não há um sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, no Salmo 51, Davi fala
da sua condenação, fala dos seus pecados, e Jesus aprofunda a questão, e nós aprendemos que todos nós estamos condenados. Mas o Salmo também fala da restauração de Davi. Davi, ele tem consciência da gravidade do seu pecado, e então ele apela para a misericórdia, para o amor e para a compaixão de Deus. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então Davi, ele não tem nenhuma justificativa diante de Deus. Ele depende completamente da misericórdia de Deus. Lá no versículo 7, ele ora: purifica-me com hisopo e ficarei puro. O hisopo era uma planta que o sacerdote usava para borrifar sobre as pessoas que tinham sido curadas da lepra. Isso está lá em Levítico capítulo 14. E a lepra, nós sabemos, ela é uma doença que ela afeta o corpo inteiro, ela deforma a pessoa, ela afasta a pessoa do convívio dos outros. Os leprosos, eles não poderiam permanecer dentro das cidades em Israel, eles tinham que viver fora, longe do convívio das pessoas. E Davi, aqui, ele se considera como um leproso. Ele considera que o seu pecado contaminou todo o seu ser, que o seu pecado deformou a sua alma, deformou o seu coração, e que agora ele está afastado de Deus e ele está afastado das pessoas. E no versículo 1, ele fala então de 3 atributos de Deus: misericórdia, amor e compaixão. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, ter misericórdia de alguém é você não dar àquela pessoa a punição que ela merece. E a palavra que Davi usa para amor é a palavra hebraica hesed, que poderia ser traduzida como amor leal, amor fiel ou amor da aliança. Então Davi, ele faz um apelo ao amor de Deus, um apelo para que Deus o perdoe, apesar da sua infidelidade, que Deus seja fiel à sua aliança, mesmo Davi tendo sido infiel. E no Salmo 103, o próprio Davi descreve esse amor leal. Salmo 103, de 8 a 10, diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então aqui Davi clama por misericórdia e ele então recebe misericórdia. E lá no versículo 2, ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Como Deus lava a nossa culpa, como Deus purifica o nosso pecado. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados e o sangue dos animais derramado sobre o altar servia para lavar, para purificar os pecados das pessoas que iam ao templo fazer seus sacrifícios. E no Novo Testamento, Deus faz algo inimaginável para um judeu. O próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, e o próprio Deus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados na cruz. E é por isso que Jesus é chamado
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento, eles prefiguravam, eles simbolizavam algo muito maior que viria. Jesus Cristo, então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz. Eu não sei se você luta com algum sentimento de culpa. Talvez você tenha cometido algum pecado, alguma coisa do seu passado, alguma coisa que perdura até hoje. Talvez você seja atormentado, você seja assombrado por esse pecado. Algo que você não se perdoa de ter feito e que você se considera indigno do perdão de Deus. Pois o Salmo 51 é um testemunho de que Deus pode perdoar e que Deus perdoa todos os nossos pecados, qualquer pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Tem um cântico antigo do Asaf que diz assim: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. É difícil às vezes a gente pensar que certos pecados possam ser perdoados. Mas essa é a maravilha da graça de Deus. Essa é a maravilha da misericórdia de Deus. Que por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, todos os pecados podem ser perdoados. E eu talvez vá ter que conviver com as consequências de algum pecado pelo resto da minha vida, mas eu não preciso carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Porque se eu me arrepender de coração, eu tenho os meus pecados perdoados, por causa de Jesus Cristo. Agora, Deus não somente nos perdoa, mas Deus também nos restaura. E toda restauração, ela depende de um arrependimento verdadeiro. E o que é um arrependimento verdadeiro? Primeiro, arrependimento é a admissão sincera da culpa. Veja os versículos 3 e 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, a pessoa que está de fato arrependida, ela não nega e ela não tenta justificar os seus erros. Mas ela admite os seus erros. Ela reconhece a sua maldade, ela reconhece a sua responsabilidade. Ela se apresenta como alguém que não tem desculpas para aquilo que ela fez. E enquanto nós não assumirmos a total responsabilidade pelos nossos erros, nós não estaremos arrependidos de verdade. Então, arrependimento é, primeiro, a admissão sincera da minha culpa. Segundo, arrependimento é chegar à decisão de que eu preciso mudar. Olha o que diz o versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, mostra alguém convencido
de que não é mais possível continuar desobedecendo a Deus. Não dá mais para eu continuar vivendo dessa maneira. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso abandonar tudo aquilo que reforça ou que alimenta o meu pecado. Sejam ideias, pensamentos, hábitos, desejos, etc. Então, arrependimento é chegar a uma decisão: eu preciso mudar. Terceiro, arrependimento é declarar guerra ao meu pecado. Versículo 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O versículo 10 fala do coração puro. E um coração puro, ele não admite qualquer condescendência em relação ao pecado. E um espírito estável. Então, arrependimento significa que eu declaro guerra ao meu pecado. Romanos capítulo 12, versículo 9 diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Deixa eu dar para vocês um exemplo concreto. Imagine alguém que tenha problemas com ira. E essa pessoa, então, é alguém que se irrita com facilidade. Se as coisas não acontecem como ela quer, se as pessoas não fazem aquilo que ela deseja, ela já fica irritada, já fica nervosa, e ela se torna, então, uma pessoa intimidadora. As pessoas que convivem com ela têm medo de contrariá-la, porque quando essa pessoa é contrariada, ela pode ter explosões de ira, ela pode brigar, ela pode gritar. Então todo mundo pisa em ovos com ela. É uma pessoa com problemas de ira. Agora, imagina que essa pessoa é cristã e que alguém a confronta. E ela, como Davi, cai em si e admite o seu pecado. Como seria o arrependimento dessa pessoa? Primeiro, ela precisa admitir que a sua ira é um problema. Porque tem muitas pessoas que são iradas, mas elas não admitem que elas são iradas. Elas vão dizer: eu tenho personalidade forte. Eu digo que as pessoas não gostam de ouvir. E se for um líder cristão, ele pode dizer que a minha ira é porque eu tenho zelo pelas coisas de Deus. A minha ira é porque as pessoas não têm visão. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Ou então ele pode dizer: eu tenho um temperamento igual ao do apóstolo Paulo. Essa é uma desculpa bem espiritual. Agora, no arrependimento verdadeiro, eu chamo o meu pecado de pecado. E eu admito, nesse exemplo, que a ira, a minha ira, o meu tipo de ira, a Bíblia diz: irem-se e não pequem. Existe um tipo de ira que é saudável e aquela ira que é pecado. Eu estou falando da ira que é pecado. No arrependimento verdadeiro, eu chamo o meu pecado de pecado. E eu, então, reconheço que a minha ira desagrada a Deus, destrói o meu relacionamento com Deus, destrói o meu relacionamento com as pessoas. Segundo, essa pessoa, ela precisa investigar qual a origem da sua ira, para que ela possa, então, lidar com as suas questões mais profundas. Porque, muitas vezes, por trás dos nossos pecados,
que aparecem, existem outros pecados, existem outras carências, outras dinâmicas que alimentam a minha ira. Então, qual que é a origem dessa ira? Será que por trás dela não existe um orgulho muito grande? Será que não existe uma necessidade de controlar? Que as coisas têm que ser do meu jeito, eu sou uma pessoa autoritária. Não seria essa ira uma falta de respeito pelas pessoas? Uma falta de autocontrole? Então eu preciso investigar as origens desse meu comportamento. Terceiro, essa pessoa precisa decidir lidar com a sua ira. Ela precisa dizer: isso é errado, isso está destruindo meu relacionamento com Deus, com as pessoas, isso tem que parar, isso tem que terminar. E por último, ela precisa declarar guerra contra a sua ira. E aí eu preciso então de uma estratégia. E além de tudo aquilo que nós já vimos aqui, que já foi falado, essa pessoa precisa dizer: olha, a partir de hoje eu vou cuidar das minhas atitudes, eu vou cuidar do meu coração, eu vou começar a me vigiar. Quando eu começar a ficar irritado, eu vou parar e vou procurar me controlar, e vou procurar entender o que está acontecendo, e vou procurar ter a atitude correta. Eu vou prestar contas das minhas atitudes. Eu vou dar, inclusive, para as pessoas a liberdade de me darem um feedback e de dizerem para mim: olha, você está começando a ficar irado. E eu vou prestar contas disso, para que pessoas me ajudem a vencer esse pecado. Eu vou pedir perdão às pessoas que eu ofendi nos meus momentos de ira. E vou pedir perdão na hora que eu pecar contra as pessoas a partir de agora. E etc. Poderíamos alistar aqui muitas outras coisas. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento verdadeiro é parar de dar desculpas e começar a lidar com profundidade com o meu pecado. Esse é o arrependimento verdadeiro. E quando eu me arrependo de fato, Deus restaura a minha vida. Deus restaura o meu coração, Deus começa a restaurar os meus relacionamentos. E Deus então pode me transformar. Então o Salmo 51, ele nos fala de condenação e de restauração. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Deus pode nos perdoar de todo e qualquer pecado. Se você carrega junto contigo um grande sentimento de culpa, se a culpa atormenta a sua vida, você pode ser liberto disso. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso, compassivo. E se você se arrependeu de verdade, Cristo já lavou a sua culpa, já purificou você na cruz. E Deus nos restaura se nós nos arrependermos de coração. Existe alguma coisa na sua vida com a qual você precisa lidar? Existe algum pecado que está afastando você de Deus, afastando você das pessoas, deformando o seu caráter, prejudicando você? Deus pode restaurar
a sua vida. Mas para isso, nós precisamos experimentar o arrependimento verdadeiro. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui na frente para a gente cantar daqui a pouquinho o último cântico. Vamos dedicar agora alguns momentos em oração. Permita que o Espírito Santo fale a você nesse momento, revele a você. Talvez algum pecado, ou pode ser que o Espírito Santo diga a você nessa manhã, você não precisa mais carregar esse fardo. Porque Jesus já levou sobre si a sua culpa na cruz. Se você está arrependido, você não precisa mais carregar esse fardo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho do Salmo 51. Obrigado por Davi ter aberto o seu coração, reconhecendo a sua culpa e pedindo que o Senhor o renovasse, que o Senhor o transformasse. E nessa manhã, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. E pedimos que, da mesma maneira, o Senhor restaure o nosso coração. Senhor, nós colocamos aos pés da cruz o fardo dos nossos pecados, o fardo da nossa culpa. E queremos abandonar a nossa culpa aos Teus pés. E, Senhor, eu peço que Tu fales também ao nosso coração. Se existem coisas na nossa vida, se existem pecados na nossa vida, que nós precisamos nos arrepender, que nós possamos tomar a decisão diante de Ti, de termos um coração puro e de buscarmos um arrependimento verdadeiro. Vem, Senhor, restaurar a nossa vida, vem transformar o nosso coração. Que nós possamos viver verdadeiramente para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos terminar cantando esse último cântico.